Bloco 2 agora. A gente estava brincando sobre essa coisa de que no Brasil é arriscado fazer previsões até sobre o passado, né, Zé? Você olhando aí os dados do censo de 2022, o que que você descobriu? E a pergunta que você vai ter que responder, deixa eu pegar aqui, agora eu me perdi ela aqui, Zé, porque eu apaguei aqui rapidamente, olha Espera aí fazendo, que eu já pera te aí. digo qual que é a, Não, tá a aqui, ó. pergunta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Achou? aqui. O censo 2022 muda as estatísticas municipais sobre o passado? Como assim? Dê um exemplo. Manda a ficha, Zé. Então, seguinte, Kennedy, quando saíram as estatísticas municipais do censo 2022, a gente previu que isso ia ter impactos e que ia ser judicializado, porque a população de muitos municípios diminuiu em comparação às projeções que o próprio IBGE tinha feito. E como, entre outras coisas, o Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído pelo Tribunal de Contas da União, proporcionalmente à sua população e levando em conta essas projeções, e agora essas projeções se mostraram furadas e havia menos brasileiros do que as projeções tinham dito que havia, 10 milhões a menos, muitos municípios iam se queixar e talvez levar para a justiça essa população menor que o censo de 2022 encontrou. Eu devo dizer para você, primeiro, que eu acredito no censo, tá? Porque as projeções, elas levaram em conta uma situação que, em geral, quando você faz, o IBGE faz essas projeções, ele sempre leva em conta uma contagem populacional que deveria ter acontecido no meio da década. Só que com o governo Temer e logo em seguida o governo Bolsonaro, não teve nem projeção nem censo quando deveria ter tido, né? Então ficou desse jeito que a gente viu. E eu acho que as projeções é que estavam erradas, não era o censo que errou, não. Então, Kennedy, qual é a consequência prática disso? Todas as estatísticas municipais que dividem algum indicador pela população, ou seja, calculam uma taxa, estão erradas. Simplesmente isso. E eu vou dar um exemplo aqui para mostrar o quão erradas elas podem estar. Eu usei os dados do DataSUS, os dados de mortalidade do DataSUS, e dividir pela nova população encontrada pelo censo só para as 27 capitais, para ficar mais simples e para dar tempo de eu não atrasar o programa aqui, né? E a conclusão que eu cheguei, Kennedy, é que, por exemplo, as taxas de mortalidade por homicídio das capitais são até 47% maiores do que o que a gente achava que era. Porque é óbvio, se o número de homicídios não muda, mas a população que serve de denominador é menor, então a proporção de homicídios sobre a população cresce, né? Cresceu. Violência Exatamente. aumentou. Então, exatamente. Então, o que que aconteceu? Pelo menos aumentou em relação ao que a gente achava que era, né? Então, eu calculei aqui as taxas de homicídio e aí eu tomei uma liberdade estatística, que é o seguinte: os dados do DataSUS, quando você vai tratar de mortes violentas, eles classificam lá segundo a classificação internacional de doenças, quer dizer, eles não inventam causa de morte, são as causas de morte adotadas no mundo inteiro. E para a morte matada, digamos assim, existem três rubricas. Uma que é agressões, que é o que geralmente se é usado, né, que é alguém tem a intenção de matar o outro, chamado tecnicamente de agressão. Aí tem intervenções legais, que no Brasil é mortos pela polícia, que não entra em homicídio, porque não é considerado um crime. Então, está excluído, eu mantive excluído. Mas tem uma terceira rubrica, que é um escândalo, que é assim, mortes violentas de intenção indeterminada. Isso daí é onde você deveria colocar, quando você tem um corpo, e ele tem uma perfuração à bala, e você não sabe, esse corpo foi encontrado, não houve uma investigação, então não soube se dizer se esse corpo foi vítima de suicídio, de homicídio ou de um acidente, por exemplo. E daí você entra nessa vala comum da intenção indeterminada. Pois bem, esse lugar é um lugar onde tradicionalmente alguns lugares escondem seus assassinatos, porque
é óbvio, né? Se você joga a morte violenta nessa vala comum, que é um buraco negro sem trocadilho da estatística, você diminui a sua taxa de homicídio. Então, é um truque que já é usado há muitos anos, mais em Para alguns lugares mascarar. do que em outros, exatamente. Ocorre que durante o governo Bolsonaro, de 2019 para cá, o número de homicídios que estão ocultos nessa intenção indeterminada aumentou de uma maneira absurda, assim, é escancarado que houve uma mudança de política e que isso se refletiu nas estatísticas, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu somei, simplesmente somei agressões com intenção indeterminada, porque se você encontra um corpo com 3 perfurações, não dá para dizer que foi suicídio, né? Nem que foi acidente. É Exato. óbvio, né? Então, claro, tem uma taxa ali, deve ter um número ali que realmente foi acidente, ou que, enfim, não foi homicídio, mas nesse caso eu prefiro pecar para mais do que para menos. Então, eu somei agressões com intenções indeterminadas. Daí, o que que eu fiz? Eu dividi pelas projeções do IBGE para 2021, que esses dados de violência, o último dado mais recente é 2021, e peguei a população do censo e apliquei a taxa geométrica de crescimento anual que o próprio IBGE divulgou para cada município e calculei ano a ano até chegar em 2021. E dividi, portanto, a taxa que eu somei ali de agressões em intenção indeterminada pela população que o censo encontrou recuando um ano, né? Pois bem, com isso, as taxas de todas as capitais cresceram, sem exceção, das 27 capitais, incluindo Brasília. Algumas cresceram mais, outras cresceram menos. A que menos cresceu foi Porto Alegre, cresceu 5%. Belo Horizonte também cresceu 5%, se você compara a taxa de homicídio dividida pela população projetada e agora com a população real que foi encontrada pelo Conferida. censo, né? Mas algumas cidades, como Boa Vista, por exemplo, o crescimento é de 47%. Em vez de ser 48 por 100 mil habitantes, como seria usando a população projetada, é 70 por 100 mil habitantes. É muito alto, hein? É muito maior, além de ser um escândalo, esse número, ela é 47% maior do que se achava que era. Palmas, a taxa estimada era 27 homicídios por 100 mil habitantes. A taxa real é 36, é 32%, é um terço maior, né? Outras que cresceram em relação ao que se pensava, Macapá, 28% maior, Porto Velho, 25% maior, até Florianópolis, que tem uma taxa baixa, passa de 11 para 13,5, é um crescimento de 18%. Manaus, 22% maior. Você vê que especialmente as cidades, as capitais da região norte, têm as taxas mais altas de homicídio, vai estar em linha com aquilo que a gente já conversou aqui sobre o crescimento da criminalidade na região norte, por influência do crime organizado, etc. Da Então, política armamentista do Bolsonaro, do incentivo a garimpo ilegal, enfim, tem um combo e aí. o incentivo a ocultar o homicídio em intenção Isso. indeterminada, né? Enfim, mas as taxas, Kennedy, são assustadoras, porque tem muitas capitais com taxa acima de 100 mil, usando esse critério que eu usei, que não é o critério oficial, tá? Para quem quiser critério oficial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai lançar na semana que vem, acho que na quinta-feira, o seu anuário. E lá estarão todas as taxas oficiais de homicídio devidamente calculadas, mas já vão usar. Quem me deu essa ideia, inclusive, foi o próprio pessoal do fórum, porque eles estão usando isso, eles também interpolaram aí a população para calcular a população de 2021, que é quando eles têm os dados, e vão usar esses dados e vai mostrar um número maior, uma taxa maior do que se projetava com uma população errada, que era a população que se usava até então, antes do censo, entendeu? Ô Zé, o Então, efeito disso, você falou agora na segurança pública e para as políticas públicas de um modo geral. isso muda tudo, né? Porque, por exemplo, você vai para calcular as taxas de mortalidade per capita por Covid, você tem que levar em conta essa população e não a que foi usada
que era uma população superestimada. Então, Manaus, se a gente for fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui com Covid, vai dar que já tinha uma taxa absurda de Vai dar mortalidade por maior Covid, ainda. vai dar maior ainda. Ou seja, a Um escândalo tragédia foi maior. maior ainda. Proporcionalmente à população foi maior ainda, entendeu? Então, a gente está revendo o passado. Por quê? Porque o denominador mudou. A população é menor do que a gente achava que era. Quando você divide o que for, mortalidade, taxas de internação, até o dinheiro, PIB per capita, tudo dividido pela população, vai dar um número maior, mais alto, entendeu? Porque o denominador caiu. Em, em geral, caiu. Para algumas cidades até cresceu, mas na grande maioria dos casos, a população é menor do que se pensava que era. Então, vai dar um impacto não só nas contas públicas, na distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos municípios, Sim. mas nas políticas públicas também, porque deveria mudar a análise que se faz sobre diminuição das taxas de mortalidade, para tudo, a taxa de internação hospitalar, taxa de incidência de doenças, enfim, tudo que você quiser e que tem a ver com a população, que é per capita, né, por cabeça, por habitante, muda. E vamos lá, você já tinha falado quando a gente comentou o resultado populacional do centro, né? Do desastre que foi a gente não ter feito em 2020 lá, a culpa que o Paulo Guedes, então ministro da Fazenda, tem, e também como o governo Temer tratou essa questão, né, Zé? Houve um negligenciamento em relação a um dado que é fundamental para as políticas públicas, né? É, Você saber você formular a política pública, você tem que saber, tem que ter o dado correto. Você tem o dado errado, você vai formular errado. exato, e assim, a gente lembrando que isso daqui é só o começo, né? Que é só o dado de população, que é o dado mais básico que existe, né? Quantas pessoas existem, onde elas moram. É isso que é o mais básico, é o que saiu até agora. Mas ainda vai sair dado de divisão etária, a gente vai saber se a população está mais jovem ou mais velha do que a gente imaginava, vai sair dados de renda, dados de religião, enfim, tem uma multitude de dados ainda por sair no censo que vão mostrar a Pois real é. situação do país. E aí as análises todas, inclusive para o passado, vão mudar, porque a Pois é, ó, a gente. Margarida von Schwenk está aqui. Pode ter havido mais mortes da pandemia do que foram informadas? Poderia impactar na quantidade de brasileiros na cidade? Bem, mais mortes do ponto de vista relativo, né? A taxa de mortalidade por mil habitantes da população é menor e aquele tanto de gente acaba ficando maior, né, Zé? Então, aconteceu o seguinte: durante a pandemia, a mortalidade por morte violenta caiu. Porque as pessoas não saíram de casa. A Sim. criminalidade, de modo geral, diminuiu, né? Porque não tinha nem oportunidade para o cara cometer o crime, porque ninguém saía de casa, nem o ladrão, nem o assassino. Então, deu uma queda. Mas esse dado que nós estamos falando é 2021. Já é pós, o final, já pega o final da pandemia ali, Finalzinho da né? pandemia. Já não tinha mais a quarentena, as pessoas já tinham saído de casa, né? O grosso desse fenômeno foi em 2020. 2021 ainda teve um pedaço, mas já é. Agora, 2022, que é o que vai sair agora nos dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública semana que vem, deve mostrar uma situação diferente, porque daí já é um ano praticamente normal do ponto de vista de circulação.